Olá, sou o professor Wallace Alves. Esta aula é intitulada Barragens. Nela, abordaremos conceitos, componentes de uma barragem, níveis de operação e as suas classificações. As barragens são elementos indispensáveis à sociedade moderna. Desde a antiguidade, o homem utilizou essa obra hidráulica para fazer o represamento da água e desenvolver atividades como abastecimento público, pesca, navegação, dentre outras. Em locais que não haviam rios perenes, que são aqueles rios que têm água durante todo o período do ano, havia necessidade de se instalar uma barragem para fazer o represamento dessa água para o uso em períodos de seca. A Revolução Industrial fez com que as técnicas de dimensionamento de barragens fossem modernizadas. Portanto, atualmente, existem diversos tipos de barragens e, consequentemente, diversas técnicas para dimensioná-las. Além da modernização das técnicas de dimensionamento, as funções que uma barragem exerce também foram ampliadas. A barragem, também chamada de açude ou represa, é uma barreira artificial criada para armazenar grandes volumes de água para se usar principalmente em períodos de seca. De forma mais técnica, o termo barragem pode ser conceituado como um elemento estrutural que é construído de forma transversal ao curso de água, que visa criar um reservatório artificial. Este reservatório artificial tem a função de fazer o represamento de grandes volumes de água. As barragens são implantadas para armazenar o maior volume possível de água, tanto fluvial ou pluvial. As duas principais funções de uma barragem são para o abastecimento de água e para a geração de energia elétrica. Além disso, as barragens ainda podem ser utilizadas para pesca, atividade esportiva, navegação, entre outras. Ainda que a principal função para a implantação da barragem seja o acúmulo de água, outras funções podem ser desenvolvidas por esse elemento estrutural. Dentre essas funções, podemos destacar o controle de cheias, em que a barragem irá estabilizar o nível do curso de água próximo do local em que ela foi implantada, evitando assim inundações e perdas materiais pela população. Rejeitos de minerações. Os rejeitos eles são depositados em um lago artificial criado pela implantação de uma barragem. Correção torrencial, que visa mudar o regime do rio, evitando assim as erosões. Conservação da água, visando armazenar a água em períodos chuvosos para ser utilizada nos períodos de seca. Controle de poluição. Podem ser instalados dispositivos auxiliares na barragem para reter os resíduos sólidos que vêm ao longo do percurso do rio. E a navegação, promovendo a melhor navegabilidade no local em que a barragem foi implantada. Uma barragem pode ser composta basicamente pelos taludes de montante jusante, a trincheira e o núcleo. Nesta imagem é possível notar a presença de um talude de jusante, um talude de montante, o núcleo e a trincheira. O reservatório pode ser conceituado como um lago artificial que foi criado para armazenar um volume de água. Como descrito anteriormente, esse volume de água pode ser aplicado basicamente para abastecimento público e para geração de energia elétrica. Além disso, o reservatório artificial pode ser utilizado para a criação de peixes e organismos aquáticos. Nesta imagem, temos o exemplo de uma barragem, onde é possível notar o seu corpo e o lago artificial que foi criado devido à implantação desse elemento estrutural. Nesta outra imagem, é possível verificar o processo de implantação de uma barragem. Note que está sendo realizada a implantação da barragem em um curso de água e após a implantação dessa barragem será formado um reservatório artificial. O reservatório tem como principal função armazenar a água que foi obtida nos períodos chuvosos para ser empregada nos períodos de seca. Portanto, ele funciona como um regulador natural das vazões. As características físicas do reservatório dependem basicamente da topografia do local em que a barragem será instalada. Um reservatório pode ser descrito pelos seus níveis e volumes característicos, sendo eles o nível mínimo operacional, o nível máximo operacional, o volume morto, o volume útil e o volume máximo. Nesta imagem é possível notar a presença do volume morto. Ele é delimitado pelo nível mínimo de operação da barragem. O nível mínimo operacional diz respeito ao nível mínimo de água em que a barragem irá desenvolver as suas funções. O nível máximo operacional diz respeito ao volume máximo de água em que a barragem irá desenvolver as suas funções sem ser prejudicada. O volume de água armazenado entre o nível máximo operacional e o mínimo operacional é chamado de volume útil. Este volume será aplicado para o desenvolvimento de todas as atividades da barragem.
Além dos níveis descritos, ainda existe o nível máximo maximório. A barragem não irá operar nesse nível, exceto em cheias que acontecem de 10 em 10 mil anos. A crista de barramento diz respeito ao topo da barragem, é o elemento mais superior da barragem. Para a implantação de uma barragem, há necessidade de se realizar um estudo altimétrico para verificar os possíveis pontos de inundação com a criação de um lago artificial. Nesta imagem, temos o estudo de altimetria que foi realizado in loco para verificar os possíveis pontos de inundação a partir da implantação de uma barragem. Note que os pontos em vermelho representam os possíveis pontos para a implantação da barragem. Já os pontos em laranja representam o estudo altimétrico feito da possível área de inundação a partir do momento que a barragem será implantada, ou seja, do reservatório artificial. Nesta imagem, temos um dos possíveis pontos para a implantação da barragem locado. Note que ele foi locado no terceiro ponto. A partir do momento que a barragem será implantada, ocorrerá a formação de um lago artificial. Vamos ver essa formação desse lago artificial nos próximos slides. Note que com o passar do tempo, o lago artificial será formado, a área será inundada e, consequentemente, será armazenado um determinado volume de água conforme as características topográficas do local de implantação da barragem e, em consequência, o lago artificial. Com isso, a implantação da barragem neste ponto formará essa possível área inundada e, em consequência, o reservatório artificial. Dependendo do tipo de material o qual a barragem foi construído, elas podem ser classificadas em dois grandes tipos, as barragens de terra e as barragens de concreto. Vamos falar um pouco melhor sobre cada um destes tipos de barragem. As barragens de concreto podem ser construídas de concreto armado ou concreto rolado. Dentre os tipos mais comuns estão as barragens por gravidade, as barragens por arco e as barragens por contraforte. As barragens por gravidade são os tipos mais comuns de barragem construídos. Nesse tipo, a barragem suporta o seu próprio peso e também o peso exercido pela água. Todas essas solicitações são transferidas para as fundações, que transferem para o solo, onde essa carga é dissipada. As barragens por gravidade recebem esse nome porque elas resistem todas as forças devido ao seu próprio peso. Para que isso ocorra, a barragem deve ser construída com um material maciço e de elevada densidade. Já as barragens de concreto em arco possuem um formato curvo, em que as pressões são transmitidas para as ombreiras, após isso são transferidas para o corpo da barragem, do corpo para as fundações e das fundações para o solo. Geralmente, esse tipo de barragem é apoiado diretamente na rocha-mãe, portanto, exige um longo processo de escavação. A estabilidade desse tipo de barragem depende da geologia do local, principalmente das descontinuidades. O consumo de concreto nesse tipo de barragem é menor quando comparado às barragens por gravidade. Portanto, o custo para a sua implantação pode ser relativamente menor. Além disso, ela precisa de uma equipe especializada tanto para realizar o dimensionamento quanto a implantação, visto que o projeto é muito rigoroso. A barragem de concreto em contrafortes possui uma estrutura semelhante à barragem por gravidade, porém há a presença dos contrafortes. Os contrafortes servem para suavizar a estrutura da barragem. Isso acaba gerando um aumento da compressão das fundações. Esse tipo de barragem pode gerar uma maior economia do concreto, porém requer um melhor estudo geológico. Nesta imagem é possível verificar uma barragem de concreto em contrafortes. Note a presença dos contrafortes posicionados aqui na face ajusante da barragem. Nesta outra imagem também temos uma barragem de concreto em contrafortes. Note a presença dos contrafortes que estão posicionados ajusante da barragem. As barragens de terra são feitas com solo. Uma grande vantagem desse tipo de barragem é que ele não exige um grande rigor quando comparado às barragens de concreto. Ela se molda a quase todos os tipos de fundação e, com a modernização das técnicas de dimensionamento, é possível aplicar diferentes tipos de solo na barragem de terra. Para se ter uma noção, existem barragens de terra com mais de 3 km de extensão e mais de 200 metros de altura. Elas são relativamente mais econômicas quando comparadas às barragens de concreto e não há necessidade de se ter uma mão de obra muito especializada. Nesta imagem temos a presença de uma barragem de terra. Note que acima dessa barragem há a passagem de uma rodovia e aqui temos uma torre de tomada de água por onde a água é captada e será levada a partir de uma tubulação de recalque até uma estação de tratamento de água. As barragens de terra, que são dimensionadas e implantadas para o armazenamento permanente de água,
devem possuir um alto grau de estanqueidade, ou seja, contra a permeabilidade de água. Essas barragens são construídas com um material especialmente selecionado que passa por um controle de qualidade. Após isso, esse material é transportado, lançado e compactado para a implantação da barragem. Cabe ressaltar que a implantação desse elemento estrutural passa por um processo de controle executivo rigoroso. As barragens de terra possuem um sistema de drenagem eficiente, visando drenar a água para que ela não prejudique o corpo da barragem. Além disso, possuem coeficientes de segurança elevados. Ambos processos servem para evitar tanto a erosão interna da barragem quanto o seu rompimento por cisalhamento. As barragens de terra podem ser classificadas em dois tipos, as homogêneas e as zonadas. Na barragem de terra homogênea, há a predominância de um único tipo de solo. Nesta imagem, é possível verificar a presença de uma barragem de terra homogênea. Note que ela é formada por um único tipo de solo. Aqui nós temos todo o sistema de drenagem que faz a drenagem da água para fora da barragem. Já a barragem de terra zonada é composta por diversos tipos de solo. Dentre eles, os mais comuns são o cascalho, a areia e a argila. Nesta imagem, nota-se uma barragem de terra zonada. É possível verificar o material que compõe o núcleo, o material que compõe a transição e o cascalho, que está aqui na parte mais externa. Além disso, essa barragem também possui um sistema de drenagem. E para finalizar, vamos falar das fases gerais no estudo de concepção de barragens. A primeira fase refere-se ao levantamento topográfico, em que ocorre a análise do local em que será feita a instalação da barragem para verificar as condições que esse local apresenta. Na segunda fase são levantados os dados hidrológicos, que refere-se basicamente às vazões do curso de água onde a barragem será implantada. Na terceira fase é feito o mapeamento e os estudos geológicos do local, visando analisar o subsolo para a implantação das fundações. A quarta fase refere-se ao planejamento. Isso quer dizer que todas as etapas para a implantação da barragem serão devidamente planejadas. E a última fase refere-se ao orçamento, em que serão levantados os custos para a implantação dessa barragem. Em relação a barragens, era isso. Vejo vocês nas próximas aulas. Até lá!